É Vida e Saúde começando, como é que você está hoje? Eu espero que você esteja bem, que possa ficar um pouco melhor depois de passar esse tempo aqui junto com a gente, sabendo que é possível fazer mudanças quando a gente quer, quando a gente coloca a nossa vontade nas mãos de Deus. Hoje eu trouxe para você aqui um pensamento de Ray Goldfort, que disse o seguinte: existem dois tipos de pessoas que dirão que você não pode fazer a diferença no mundo. Aquelas que têm medo de tentar e aquelas que têm medo de que você realmente consiga. E aí? Tá na hora de tentar, né? Tá na hora de mudar, tá na hora de mudar pelo menos o seu mundo e a gente tá junto com você. Vamos nessa! O Vida e Saúde tá aqui para te ajudar com informação, com dicas, também com sugestões de exercício, de atividade física, de rotinas para você manter um sono adequado, um descanso merecido. Vamos junto, é possível mudar. E olha, a doutora Milene está aqui com a gente hoje, ela já participou do Vida e Saúde antes, uma pessoa que estuda bastante e está trazendo para a gente um conceito que já é muito difundido mundo afora, mas que talvez a gente possa tirar alguns benefícios para a nossa realidade, para a nossa casa, para a nossa rotina. Doutora Milene, comer colorido, o que é isso? Olha, comer colorido, tem muita gente que acha que é o colorido artificial dos alimentos, de um ketchup, que é um colorido artificial de M&M's, mas na verdade comer colorido é o colorido natural dos alimentos, que a gente encontra nos alimentos in natura, nas frutas, legumes e verduras. Certo. Para a gente comer colorido, a gente precisa começar a analisar o nosso prato. Acho que primeiro, fundamental, a gente fazer uma análise do que a gente já usa. Quais são as cores recomendadas para uma refeição? Olha, existe uma campanha que se chama 5 ao dia e essa campanha preconiza que nós possamos incluir no nosso dia 5 cores de alimentos. E aí você pode distribuir essas 5 cores ao longo do dia. 5 cores é o mínimo que nós devemos comer. Isso não significa que a gente não possa comer mais cores, maior variedade durante o nosso dia a dia. Entendi. Mas essas são as cores mais estudadas, que têm bastante evidência científica e que mostra os compostos que existem nesses alimentos e o benefício que eles trazem para a nossa saúde. Então, o que dá a cor para o alimento são os fitoquímicos. Fito porque só existe no reino vegetal. E esse fitoquímico, essa substância química que dá a cor amarelo, verde ou roxo para o alimento, é essa substância que vai trazer um poder preventivo, um poder curativo para o nosso organismo. Quer dizer, a gente vai falar um pouquinho mais sobre cada cor especificamente, os benefícios que ela traz para o organismo, mas eu estou percebendo que essa campanha é uma maneira assim de facilitar a compreensão de quem é leigo, porque para você que é nutri, é fácil você identificar a necessidade sem prestar talvez até atenção nas cores. As cores dão as dicas, né? Mas para gente que é leigo, que não fez a faculdade, que não estudou, que não se debruçou nessa área, fica mais fácil pensar, poxa, se eu tiver X cores no meu prato, tô no caminho certo. Exatamente. E pensando nisso, quantas cores é necessário ter em uma refeição para a gente considerar já um prato saudável? Já que você falou que a gente pode distribuir essas 5 cores ao longo do dia. Em uma refeição você pode ter 2 até 3 cores, que é uma quantidade adequada. Vamos pensar nessa campanha do 5 ao dia. Se eu tiver 5 cores, café da manhã, eu posso incluir 2 cores com tranquilidade. Certo. Se eu colocar ali, vamos pensar nas frutas mais comuns, uma banana e um mamão, tá? Depois, a gente no almoço, onde você for, se você estiver num restaurante, se você estiver em casa, na casa de alguém, é muito fácil encontrar que tipo de salada? Alface e tomate. E aí, vamos supor que tem um legume cozido, uma berinjela. Aí a gente já fez as 5 cores. E aí, para o jantar, você pode incluir mais 1 ou 2 cores. Então, pensando nessas 5 cores, dá pra gente ter uma variedade boa no nosso dia a dia sem muito esforço. Entendi. Será que a gente tem que priorizar alguma cor? Porque eu tô pensando o seguinte, se eu comer banana no café da manhã, branca, né? A banana em si é branca. E aí na hora do almoço, arroz e feijão. Branco de novo do arroz, né? Que tem aquela cor mais amarelada. Acaba que eu posso ter chance de ficar com uma cor ao longo do dia. Quer dizer, eu variei os alimentos, mas sempre meio naquela tonalidade.
Esse conceito das 5 cores inclui só as frutas, legumes e verduras, não inclui os cereais, não inclui os feijões. Legal! Então, a ênfase é que a população precisa consumir frutas, legumes e verduras, porque só para você ter uma ideia, o Brasil é o primeiro produtor do planeta de frutas, mas só 25% da nossa população faz o consumo adequado de frutas, legumes e verduras. Caramba! Então, a campanha realmente quer enfatizar o consumo específico desse grupo. Promover. Exatamente. É claro que as leguminosas, feijão, lentilha, ervilha, grão de bico têm os seus benefícios, o arroz, se for integral, tem os seus benefícios, mas o objetivo é enfatizar e promover o consumo desses alimentos para a gente lembrar que eles têm que fazer parte e que tem que ser a base daquilo que a gente consome no dia a dia. E aí o resto a gente vai adicionando, vai agregando e vai contribuindo para que a nossa refeição seja mais completa. Cara, muito legal isso aí. E a Milene trabalha na rede, inclusive trabalha para a instituição adventista. Então as escolas adventistas estão assessoradas e estão à frente como é que você chamou? Esse projeto bacana. Porque quando a gente ensinar a criança, Milene, muito provavelmente aquela criança vai levar essa ideia para casa e os pais serão educados a partir dos filhos. Olha que interessante. Exatamente, é isso que acontece. Vamos tentar começar aqui discutindo a importância de cada cor e onde a gente encontra, porque se você mora em regiões diferentes aqui, né, do sul, sudeste, provavelmente as frutas que você vai encontrar no nordeste, no norte, são bem diferentes. Mas a gente tem que pensar nas cores e também nos benefícios que elas estão trazendo pra gente, tá? Eu vou começar com o amarelo aqui. A gente tem o amarelo que acaba dando muito lembrado, assim, pelo reforço, né? Pense na laranja, pense na mexerica e assim por diante. Pode falar. Vamos então aqui para a parte das porções, já que você está mencionando, né? A campanha enfatiza 5 porções dessas 5 cores. Mas o que é uma porção, por exemplo, de mamão? O que é uma porção de laranja? Porque é muito comum a pessoa achar assim, eu comi uma rodela de laranja, já valeu a cor amarela? Isso daqui é como se fosse um remédio natural. Então, a gente precisa ter uma quantidade mínima para ter o benefício daquele fitoquímico na nossa saúde. E eu tô imaginando que assim, que porção de criança é diferente de porção de adulto. Se é uma pessoa grandona, a sua porção precisa ser um pouquinho maior, porque você tem mais necessidade. Se você já não é tão grandão, se você é mais baixinho, mais pequenininho, mais mignon, aí segue a porção aqui que a Nutri tá sugerindo. Então, vamos lá. Uma porção de mamão papaya, metade de um mamão papaya. De laranja, uma laranja. De manga, metade de uma manga. De abacaxi, uma fatia. E de cenoura, uma cenoura pequena. Isso são exemplos. São exemplos. Não significa que eu tenho que comer 5 porções da amarela, 5 porções da verde. É uma de cada cor. Cada um desses. Tá. Exatamente. E aí vem o que você mencionou. Se é uma pessoa que tem uma maior necessidade de consumo energético, ela vai poder aumentar algumas porções. Mas isso daqui é o mínimo e é a média que a população deveria consumir. Entendi. Tá bom? Vamos falar um pouquinho da função do reforço, né, aqui que esses alimentos trazem para o nosso corpo. Os alimentos da cor amarela e também da cor laranja, que os dois entram nesse grupo, eles são muito bons para a saúde da nossa pele. Eles são riquíssimos em vitamina C e a vitamina C, além de atuar na saúde da pele, porque ajuda na produção de colágeno, ela também ajuda na nossa imunidade. Né? Quando as pessoas estão ficando resfriadas, a primeira coisa que elas fazem é ir atrás de algum alimento que tenha vitamina C para reforçar a imunidade. E outra questão muito bacana dos alimentos dessa cor é que eles são bons para os nossos olhos, ajudam a manter uma boa visão. Tá. Quando a gente fala de vitamina C, a gente pensa só naqueles alimentos que são cítricos. Mas a gente tem que lembrar que ele também está presente nos outros alimentos desse grupo. Só para a gente ter uma ideia, um mamão papai inteiro tem a quantidade de vitamina C que a gente precisa para o dia todo. Olha que legal. Então, todos esses alimentos vão ser ricos nessas propriedades. Claro que a gente está destacando as propriedades que são mais importantes, mas tem outros ganhos aí. Deixa eu fazer uma pergunta que talvez você aí de casa está se perguntando também. Tá, são os alimentos amarelos e meio alaranjados também que entram aqui.
E no caso de um melão, por exemplo, que é amarelo por fora, branco por dentro? Maravilha! Vai valer a cor daquilo que você consegue comer com a casca. Se é um alimento que você não consegue comer com a casca, vai contar a cor de dentro. Ótimo! Então, aquele melão que ele é amarelinho por fora, mas por dentro ele é branco, ele vai na cor branca. Já uma goiaba que é verde, amarela por fora, mas vermelha por dentro, vai para a cor vermelha. Exatamente. Uma melancia vai na cor vermelha, Certo. a banana vai no branco. Então, se o alimento a gente consegue comer com a casca, é melhor comer com a casca, porque a gente tem muitos benefícios na casca. Tá. Mas se não, a cor de dentro. Vamos partir para a próxima, que tem muitas cores para a gente ver hoje aqui. O verde, a gente está falando aqui de alimentos, verduras, mais legumes, verduras e algumas frutas também. Tem uma imensa variedade nesse grupo e aqui eu quero destacar que é importante variar o que a gente come. Tá. Normalmente a gente tem uma alimentação monótona, sempre os mesmos alimentos, sempre as mesmas coisas. Você falou, né? Sempre o alface com tomate de salada, né? Exatamente. Sendo que tem uma infinidade, Olha gente. a variedade desse grupo. Aqui também é a porção, doutora? São as porções. Folhas, qual é o mínimo que nós deveríamos comer? Um pire cheio de folhas. Brócolis, 2 buquezinhos. Kiwi, 1 kiwi inteiro. Abacate, metade de um abacate. Aspargos, 5 aspargos. Quiabo, 10 quiabos. Às vezes a gente acha que uma porção é uma quantidade pequena, mas olha a quantidade da porção de quiabo. Pois é, mas olha aqui, se a gente olhar 2 buquezinhos de brócolis, quando eu como brócolis, eu como mais do que isso. Então, assim, kiwi também, eu nunca consigo comer um só. É totalmente possível essas quantidades aqui, facilmente a gente consegue preencher. Vamos falar dos benefícios desses alimentos verdes agora, que produzem, que reforçam talvez até aquela questão da limpeza do organismo, né? Estão muito relacionados com detox, por exemplo. Os alimentos verdes, eles têm muito ferro e bastante cálcio, eles ajudam na manutenção dos nossos ossos e dos nossos dentes. Eles também ajudam na prevenção de câncer, principalmente câncer de intestino, que é um câncer que hoje está muito comum na nossa população. E o grupo dos verdes que mais ajuda nessa prevenção de câncer de intestino são os crucíferos, brócolis, couve de Bruxelas, repolho. Eles vão ter esses benefícios para a nossa saúde. Maravilha! Vamos partir por vermelho agora. Vermelho atrai, eu gosto. Lembra de uma época que o tomate estava caro? A gente fazia comida com pouco tomate, né? Pouco molho de tomate, ou pouco tomate na salada. Usava outras coisas, mas faltava aquele vermelhinho. O vermelho vem de algumas frutas e legumes muito especiais da nossa mesa. Sim. Aqui a gente tem as porções dos alimentos vermelhos, tomate, um tomate inteiro, goiaba, uma goiaba inteira. Aqui tem a descrição de mais algumas porções e a gente tem que lembrar que esses alimentos, eles ajudam em 2 questões muito importantes no nosso organismo. A primeira delas é a saúde do coração. E outra questão que é bom lembrar nesse grupo dos vermelhos é que eles ajudam na prevenção de câncer de próstata. Aqui tem uma substância, um fitoquímico que se chama licopeno. E o licopeno, ele se torna mais fácil de ser absorvido pelo nosso organismo quando ele passa por um processo de calor. Normalmente as vitaminas se perdem com o processo de calor. O licopeno, ele se torna mais disponível. Certo. Então, fazer um molho de tomate caseiro vai trazer aí bastante licopeno para prevenção do No caso da goiaba também, doutora, fazer uma goiabada, fazer uma geleia de goiaba, uma geleia de morango. Potencializa esse licopeno também? Com certeza. Maravilha! E o vermelho, gente, está muito relacionado também com a disposição. Então, invista aí nos alimentos de cor vermelha. Temos os alimentos de cor roxa agora, doutora, que são, assim, exóticos, né? A gente gosta dessa cor, é uma cor bonita. E a gente, na hora de escolher, lembrando que você pode comer com casca, Exatamente. Eu considero a cor de fora. Exatamente. O que eu não consigo comer com casca, eu vou considerar a cor de dentro. É isso mesmo. Então, nesse grupo, a gente tem 2 fitoquímicos que se destacam bastante. O primeiro são as antocianinas, que elas ajudam a controlar o colesterol, que a gente chama de colesterol ruim, né? Ajuda a controlar o colesterol no sangue. E o segundo fitoquímico é o resveratrol, que ajuda bastante na saúde da pele. Que bacana! Inclusive, existe uma marca de cosméticos que a base dela é a uva, porque tem bastante resveratrol e tem esse benefício para a pele. Deixar a pele mais bonita. Exatamente. Meia berinjela. 10 unidades de uva, 2 ameixas frescas, 7 fatias de beterraba são apenas exemplos de porções. Então, se você quer consumir uma porção,
de alimentos roxos. Esses aí são alguns exemplos. Legal. Vamos falar um pouquinho dos benefícios, então, dos roxinhos para nosso prato? Você já falou bastante do controle do colesterol, né? Exatamente. Ajuda a retardar o envelhecimento, por isso esse benefício para a pele, porque tem essa ação anti-aging, né? Anti-envelhecimento. E também são muito bons para aumentar a nossa imunidade e ajudar o nosso sistema imune a funcionar melhor. Olha, a gente percebe que não é só a vitamina C, não. Percebe que não é... os verdes escuros também ajudam na imunidade, né? Reforçando o ferro. E o roxo também ajuda, trazendo vitalidade, né, gente? Olha, rejuvenescimento, retardo do envelhecimento, né? O controle do colesterol. Importantíssima essa cor no nosso prato. Tem que caprichar aí, sair do monótono. E o branco, que parece tão... sem graça, tão tranquilo, ele tem função. Vamos ver alguns exemplos aqui, né, de alimentos brancos, mandioca. Exatamente. Meia cebola, um inhame médio, 6 lixias, uma unidade de alho poró, 2 colheres de sopa de broto de feijão, né? Às vezes a gente acha que o branco tem pouca variedade, mas olha quantos exemplos a gente tem aqui e como a gente pode fazer uso desses alimentos. Os alimentos da cor branca, falando aqui um pouquinho dos benefícios, eles têm uma ação anti-inflamatória muito grande no nosso organismo. O pessoal aí de casa já deve ter ouvido falar que um alho ou uma cebola é como se fosse antibiótico natural, Sim. né? Então eles têm... Eu uso muito, eu faço xarope lá em casa, todo mundo toma, desde o mais novinho até o mais velho, todo mundo toma xarope de alho e cebola. Eles têm essa ação anti-inflamatória no nosso corpo, o inhame, que é super depurativo, que ajuda a fazer uma limpeza no nosso organismo. Então, fazer o uso desses alimentos vai ter essa ação anti-inflamatória, também ajuda na nossa imunidade, porque ele vai estar diminuindo a inflamação, vai potencializar, né, como a forma de funcionar a nossa imunidade e também vão ajudar no controle do colesterol. Legal, também então tá aí em conjunto com os roxos. Qual é a melhor hora será pra gente fazer as refeições, doutora? Olha, as refeições mais importantes, café da manhã, almoço e jantar. Normalmente as pessoas elas costumam pular alguma refeição principal e esse não é o objetivo. O nosso organismo precisa de ritmo, né? A gente tem ritmo para várias coisas no nosso organismo, nosso coração, nosso intestino e a nossa rotina tem que contribuir para esse ritmo do nosso organismo. Café da manhã, a gente tem que ter intervalo entre as refeições de 4 a 5 horas. Então, pensando nesses intervalos, a pessoa pode calcular dentro da rotina dela qual vai ser o horário específico que ela vai fazer a refeição. Mas respeitando esse intervalo e não tendo uma falta de rotina ou pulando as refeições, a gente vai conseguir ter uma alimentação saudável. Agora, nem sempre a gente gosta de todos os alimentos que ela deu aqui como exemplo, na verdade. A gente pode até virar aqui e mostrar de novo. Como exemplo aqui, a lista é muito maior do que essa, né, doutora Milene? Tem muitas outras coisas que não estão incluídas aqui que a gente colocou. Mas se de repente eu não gosto de cará, de inhame, seria legal a gente tentar colocar receitas que levam esses ingredientes, porque eu também estou recebendo os benefícios, né? Então, se os meus filhos não comem muitas verduras, as receitas ajudam nessa hora. Exatamente. A ênfase é comer da forma mais natural possível. Claro. Mas eles têm que estar incluídos nas nossas preparações culinárias, eles têm que fazer parte também da forma como a gente vai melhorar ou incrementar os alimentos que a gente prepara. E a gente tem muitos exemplos, eu trouxe aqui para vocês um exemplo de literaturas. Adorei esse título. Que trazem para a gente informações, conceitos que vão ajudar na preparação desses alimentos para incluir frutas, legumes e verduras também no preparo. Então, esse livro aqui é um exemplo. Ele traz aqui, propostas para o café da manhã de várias cores, olha. Então, se você não gosta de abacaxi, quem sabe, frutas tropicais, né? Você tem morango congelado, pode usar. Aí vai mudar, né? O prato principal vai trazer aqui, olha, refeições de para todas as épocas do dia com propostas que a gente pode variar as cores do nosso cardápio. Muito bacana.
Então, muito bacana. A gente tem esse exemplo aqui, que é uma forma da gente encontrar na literatura, na internet. Hoje a gente tem bastante informação para incluir esses alimentos no nosso dia a dia. E quem está tentando mudar aí em casa, está tentando incluir mais essas cores, já percebeu que precisa incrementar essa alimentação? Vale fazer um chart, né? Fazer um checklist, quantas frutas ou quantas cores você consumiu por dia. A educação adventista faz isso, né? Exatamente. Então, olha, a gente sempre tem que lembrar 5 porções, 5 cores e ir tentando ou mentalmente ou anotando conforme a gente for consumindo as cores. Na nutrição, a gente tem o registro alimentar ou o diário alimentar, que é uma ferramenta que ajuda bastante nós criarmos consciência daquilo que nós consumimos. É muito comum as pessoas falarem assim, mas eu não lembro nem o que eu comi ontem. Então vale aí anotar um diarinho aí de refeições, de alimentação, vai ser muito útil para você mudar esse hábito. Doutora Milene, obrigada, viu, pela participação aqui no Vida e Saúde, trazendo novidade pra gente e que Deus te abençoe. Obrigada. A gente vai fazer agora, a gente vai conhecer, na verdade, um ingrediente que dá sabor, que melhora as nossas refeições, mas que precisa de moderação no seu uso. A gente vai conhecer agora, vai saber um pouquinho mais sobre o sal no raio-x de hoje. Você já pensou em vir a um restaurante e pedir uma comida sem sal? Ou quem sabe uma salada linda dessa, mas sem nada de tempero? Ai, o sal faz falta, não é mesmo? Por isso que esse é o tema do raio-x de hoje. Você sabia que ele pode trazer diversos benefícios para a sua saúde? Realmente o sal pode trazer muitos benefícios para a nossa saúde. Mas você sabe de fato o que é o sal? Bom, segundo o dicionário, o sal é uma estrutura cristalina composta principalmente por moléculas de sódio e cloro, além de outros minerais em quantidades bem menores. Ele também conta com um iodo adicionado. Dentre os diversos tipos de sal, o sal do Himalaia tem ganhado mercado. Isso porque ele é rico em mais de 80 minerais diferentes. Além disso, também contém um elevado teor de cálcio, cobre, potássio, ferro e magnésio, que originam a cor rosada do sal. Além disso, também tem zinco, selênio, bromo, fósforo, iodo e zircônio. Nossa, muitos minerais, não é mesmo? O sal do Himalaia é considerado mais saudável do que o sal da cozinha tradicional. Isso porque não contém nenhum tipo de aditivo químico. Mas, infelizmente, nós não usamos corretamente esse alimento. A orientação é consumir no mínimo 3 gramas e no máximo 6 de sal. Mas, infelizmente, o brasileiro consome pelo menos o dobro do indicado, cerca de 12 gramas por dia. O consumo em excesso de sal pode causar uma série de problemas de saúde, como hipertensão, problemas cardíacos, problemas nos ossos, prejudica os rins, favorece o inchaço, entre tantos outros problemas. Então, dá para usar o sal, mas nada de exageros, combinado? Tá tudo certo, Rafa. Bom, a gente faz um rápido intervalo e no próximo bloco a personal Patrícia Miller vai ensinar pra gente uma série rápida de exercícios aeróbicos e também como fortalecer o abdômen no Informa de hoje. E olha, ainda tem aqui a chefe Sandra Chaves ensinando pra gente esse sorbet de cajá. Me deu até água na boca, gente. É rapidinho o intervalo, a gente já volta.